Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e agora a gente vai resolver alguns exercícios do conteúdo referente à aula 1 até a aula 6. Vamos lá exercitar nossos cérebros? Nessa primeira questão tem o seguinte enunciado: faça um algoritmo para ler dois números, somar estes números e apresentar o resultado na tela. Então, quando se recebe o enunciado de uma questão, a primeira coisa que a gente vai ter que verificar, extrair, seria quais são as variáveis que eu vou necessitar nesse meu algoritmo. Além disso, que cálculo é que eu vou fazer em cima dessas variáveis, certo? Então, aqui é uma questão mais simples, eu tenho duas variáveis de entrada, que são os dois números que eu vou fornecer. O cálculo que eu vou ter que fazer é a soma desses dois números que vão ser fornecidos e apresentar na tela. Então, vamos ver como seria essa questão lá no VisualG, resolvendo já o nosso algoritmo. Então, a gente está aqui na tela do VisualG, a gente tem, quando abre, né, e pede para um novo algoritmo ser criado, então a gente tem como padrão, aqui algumas partes já vêm preenchidas, né, então a gente tem essa parte inicial, da linha 1 a 5, que a gente tem o nome que a gente tem para o algoritmo, a palavra reservada algoritmo, e a gente precisa dar um nome ao algoritmo, né? Vou colocar aqui questão 1. E aí a gente tem da linha 4 a 5, essas linhas que tem uma barra a barra e que a palavra e que o texto está tudo escritinho em verde, que é o padrão de quando a gente se tem um conteúdo que é considerado como um comentário. O comentário ele serve mais para documentar o nosso algoritmo, e essa parte, a parte que está comentada do algoritmo, ela não é levada em consideração como um comando para o algoritmo, certo? Então, normalmente, a gente tem aqui como comentário a identificação do que é que essa questão faz, né? O que é que esse algoritmo faz, quem foi que desenvolveu aqui na linha do autor, a data que foi desenvolvido, e aí vem um comentário dizendo que vai iniciar a sessão de declaração de variáveis, ok? Então, como a questão é a soma de dois números, faz a soma de dois números, eu vou colocar aqui na sua função, soma de dois números. É interessante porque depois de um tempo, se você pega esse algoritmo e abre o arquivo, então só pela função aqui nesse textinho você já sabe o que a questão faz. Então, eu vou colocar aqui o autor, Sônia. A data de hoje já está preenchida aí, está dizendo aqui que vai começar a sessão de declaração de variáveis. Então, vamos lá, iniciando com a sessão de declaração de variáveis. Nessa questão, eu tenho que somar dois números e apresentar a soma na tela. Então, a princípio, eu teria que ter a variável N1, que seria o primeiro valor. Eu teria a variável N2, o segundo valor, e teria a variável soma como terceiro valor. Eu vou fazer, para ficar mais geral, vou fazer soma de números reais, certo? E aí, seriam as minhas variáveis necessárias para resolver essa questão. Na sequência, eu vou ter aqui o início do corpo do meu algoritmo, onde eu vou colocar os comandos. Então, essa questão eu preciso, inicialmente, ler os dois valores, né? Executar a soma e apresentar o resultado na tela. Então, a gente tem o seguinte, toda vez que a gente vai ler um valor, a gente precisa escrever na tela, para que o usuário seja guiado do que é que deve ser feito, certo? Então, a gente vai primeiro pedir para que seja informado o primeiro valor. Então, vamos escrever na tela com o comando escreva, informe o primeiro valor, dois pontos, e fecho parêntese, e aí eu vou fazer a leitura, leia N1. Então, aqui eu tenho que a variável que for lida, o valor que for digitado via teclado, vai ser armazenado na variável N1. Tenho que fazer a mesma coisa agora pedindo para que seja
que seja informado o segundo valor. Então, vem o escreva. Então, vem informe o segundo valor. E aí, eu vou ter o leia. Leia N2. Com isso, a gente já leu as duas variáveis de entrada. Agora, eu só vou precisar fazer a soma, montando a expressão aritmética. Soma vai receber N1 mais N2. Com isso, já fiz a soma, já posso apresentar os resultados na tela com um outro comando escreva. Escreva. Esse vai ser um escreva em que vai ter um texto, soma, né, igual. E depois que ele escreve o valor da soma, ele vai escrever o conteúdo que está na variável soma. E fecha parêntese, certo? Então, aqui eu tenho o meu algoritmo finalizado, em que eu tive a entrada das informações com os dois layers, uma expressão aritmética para ser resolvida aqui com essa atribuição da variável soma recebendo N1 mais N2, e depois a apresentação do resultado na tela, certo? Quando o algoritmo está pronto, a gente vai passar para a execução, para verificar se ele está correto. Então, normalmente, nessa hora, é a hora que a gente fica mais apreensivo, principalmente quando a gente está com uma questão maior, né? Porque a gente vai passar para a fase de checagem se está tudo correto. Então, vamos lá ver o que vai acontecer aqui com o nosso algoritmo. Então, para executar o algoritmo, a gente vem aqui na função, no menu, algoritmo, executar. E aí, ele já executa, aparecendo essa telinha preta que vai ser a tela de execução. Então, tá pedindo para que seja informado o primeiro valor. Então, vou colocar 7, digito o valor, teclo Enter. Então, está sendo pedido o segundo valor. Vou agora colocar 8. E aí, a soma tá 15. Já saiu aqui o resultado na tela, certo? Então, com isso, a questão executou. A questão também me deu o resultado que eu estava esperando, né? Dessa forma, eu já tenho entendimento que a minha questão está correta, certo? É importante que quando vocês façam o teste, né, da questão, vocês entram com o valor e verificam se está saindo com o valor esperado, ok? Vamos fazer aqui uma variação nessa questão, que seria o seguinte: a gente poderia ter resolvido essa questão apenas com as variáveis N1 e N2, porque aqui na linha 15, como o comando escreva, ele também aceita expressões aritméticas, então a gente pode suprimir esse passo da linha 14 e jogar essa soma aqui diretamente para o comando escreva. Então, vamos fazer isso aqui, para a gente verificar como é que fica. Então, a gente vai deletar aqui a declaração da variável soma. Vou deletar também o comando que está aqui na linha 14. E aqui eu vou ter que N1 mais N2. Vou colocar diretamente a fórmula aqui dentro do escreva. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte: aqui embaixo a gente vai ter as variáveis do meu algoritmo. Já fica aqui embaixo, como se fosse o desenho das nossas caixinhas. Diz o tipo, aqui, R de real, e os valores que ela assumiram aqui na última execução, que eu coloquei o 7 e o 8, e a variável soma que ficou com 5. Então, eu tenho como também, por aqui, acompanhar o passo a passo da execução do algoritmo, verificando os valores que estão armazenados em cada uma das minhas variáveis. Então, vou novamente aqui, fiz a mudança, vou executar novamente meu algoritmo.
Então, veja que aqui, ó, elas estão zeradas agora quando eu reexecutei. Tá esperando a informação do primeiro valor, eu vou colocar aqui 9. Pede o segundo valor, eu vou colocar um valor quebrado, né? Eu vou colocar aqui 3,2. Só pra gente ver o resultado aqui real. E teclo Enter, então vem que aqui a minha soma é igual a 12,2, certo? Então, a gente já tem aqui uma variação. Vamos fechar aqui para mais uns ajustes. Vê que o nosso algoritmo, assim que ele executa, ele já está lá em cima dizendo, informe o valor, certo? Às vezes fica esquisito o algoritmo, a tela já começar desse jeito. Então, só por uma questão de melhoria da apresentação, da interface do algoritmo para o usuário, eu vou aqui na primeira linha, eu vou colocar escreva L e vou colocar aqui soma de 2 números. Só para quando começar a execução do algoritmo, ficar isso lá em cima para eu ter noção também do que é que esse algoritmo vai fazer. Porque ele vai começar perguntando aqui, informe o primeiro valor, e o usuário não sabe direito quantas coisas ele vai pedir, para que ele está pedindo esses valores, certo? Então, por uma questão de interface, vai ficar mais organizado se a gente também colocar na tela lá o que é que faz. É como se fosse um programinha de uma empresa, normalmente já começa lá, sei lá, empresa X, cadastro de usuário, controle de estoque. Então, a pessoa sabe que parte do programa é que está sendo executada e o que é que vai ser feito ali dentro, certo? Então, vamos novamente aqui só executar para a gente ver. Então, já aparece aqui soma de 2 números, 2 e 2, soma igual a 4, certo? Então, aqui a gente tem assim, fiz pequenas variações, certo? Desse primeiro algoritmo que a gente está resolvendo, para que a gente, ao longo desse tempo, a gente vai acostumando tanto com os comandos, como com também um pouco da melhoria da apresentação do algoritmo para o usuário, certo? Ok, então a gente tem aqui uma pergunta que quer saber o seguinte: você pode mostrar o que aconteceria se o algoritmo tivesse um erro? Ah, beleza. Boa pergunta. A gente tem o seguinte: aqui eu executei esse meu algoritmo, ele não apresentou nenhum erro. Então, eu vou aqui forçar alguns erros mais simples para que a gente veja o que aconteceria caso tivesse algum desses erros nos nossos algoritmos. Então, um erro que é muito comum é a gente esquecer de declarar uma variável. Então, eu vou tirar aqui a variável N2, certo? E vou executar o meu algoritmo. Veja que aqui no visual, normalmente, ele executa o algoritmo até encontrar o primeiro comando que tenha um erro. Então, ele está pedindo aqui para informar o primeiro valor. Eu vou informar 4. E aí, ele ia pedir o segundo valor, e nesse momento já apareceu a janelinha de aviso do erro. Então, aqui tem alguns erros que ficou muito claros de entender o que está acontecendo. Então, aqui na janelinha já está dizendo, variável N2 não foi encontrada. Então, é uma questão de problema de declaração de variáveis. Então, o erro, ele avisa de forma bem simples, né? Então, eu vou terminar aqui. Fecho a minha janela, certo? Vê que ele já ficou também pintadinho na linha em que o erro foi apresentado. E eu vou aqui ajustar, voltar aqui a declaração da minha variável N2, certo? Vamos ver aqui um outro erro comum que poderia acontecer, seria a gente esquecer aqui um parêntese, o fechamento de um escreva aqui com fecha parêntese. Então, eu vou executar. Então, na hora que eu executo, ele já diz aqui
esperava encontrar um fecha parêntese, certo? Então, também já foi um erro que ele deixou de forma bem clara o que estava acontecendo, né? Eu vou voltar aqui. Vamos ver, vamos tirar uma letra aqui do escreva, certo? E vamos executar. Então, ele também diz que tá achando estranho essa escrita. Ele não diz que o escreva foi escrito errado, né? Ele só tá dizendo que ele diz o seguinte: a variável screal não foi encontrada. Então ele ficou sem conhecer esse comando, né? E ficou entendendo que poderia ser uma variável. Vê que aqui ele já não foi tão certeiro no que aconteceu, né? Então, mas aí vocês já olham lá a linha que o erro está apresentado e vai entender que foi alguma letra que você esqueceu, que trocou, que ele não reconheceu o comando escreva, certo? Então, veja que tem erros que ele já diz, é bem claro, né, o que é o erro, então facilmente a gente já coloca lá. Tem outros que, como gera dúvida para ele, a mensagem do erro não é tão clara, não é tão direta. Mas aí vocês, com a experiência, vocês vão entendendo o que está acontecendo em cada uma das situações na hora do erro, certo? Isso aí vocês vão com o treinamento, né? Cada vez que se fizer mais questões, vocês vão se acostumando com os erros e vocês também vão tirar esses erros de forma bastante rápida, certo? Então, ficou claro essa questão aí dos erros e a questão em si. Então, espero que vocês estejam entendendo, né? A gente vai gradativamente aumentar o nível de dificuldade das questões, né? Também, com o passar do tempo, também o conteúdo vai ser acrescentado com novos comandos e que aí as questões vão crescendo. O importante é que, enquanto você está com os algoritmos pequenos, começando com pouco conteúdo, vocês tenham, toda vez que vocês tiverem dúvidas, já ir perguntando. Fazer bastante exercício para se acostumar, para ir treinando. E já conforme o conteúdo vá aumentando, esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje já tenha sido bem assimilado, certo? Então, aguardo vocês na próxima resolução de exercício. Um grande abraço.